Nós vamos ver agora uma outra medida de risco, né, que é uma medida de risco muito importante para nossos fins aqui, que é o beta. O beta vem lá do modelo CAPM, tá? Tão famoso quanto a teoria de carteiras, porque o CAPM originou da teoria de carteiras, certo? Naquilo que a gente já conversou, né? Beleza, a teoria de carteiras ela vale no sentido em que todos os investimentos têm risco. E se o investimento não tiver risco? Se não tiver risco, aí prova-se, por exemplo, né, lá na forma do risco, por exemplo, né, que a gente tem o risco da carteira é igual a peso de um, né, do ativo um, se padrão do ativo um é mais, papapá, e tem a duas vezes a correlação do ativo um com o ativo 2, né? Enfim, ativo 2. Ora, mas se não tem risco, certo? Colocar aqui, se não Ficou sem tem áudio aqui risco. pra mim. Oi? Ficou sem áudio aqui pra mim. Voltou, Alô, agora tá sim. normal. Voltou? Se não tem risco, por exemplo, essa parte aqui é zero, né? Essa outra parte do ativo livre de risco é zero, certo? Então, assim, aí quando você fala que o ativo não tem risco e os outros têm, acaba que você pode definir uma estratégia, né, no eixo YX, em que você tem um retorno no eixo do Y e o risco no eixo do X, o coeficiente angular aqui nada mais é do que o índice de Sharpe, beleza? E outra, né, medida oriunda dessa toda lógica aí, só que aí você tem que pensar no contexto de todas as ações possíveis na economia, todos os investimentos possíveis na economia, você tem a seguinte derivação. Você tem que o retorno justo de um ativo, o retorno de ativo J qualquer, carteira J, seja qual for, vai ser RF, que é o retorno da taxa livre de risco, o beta, retorno do mercado menos o retorno da taxa livre de risco. A gente não vai mostrar a origem dessa fórmula, mas o beta aqui ele é uma medida de risco, certo? Medida de um risco só com uma medida de risco diferente da que a gente tinha. A gente pode segregar o risco aqui, né, o risco total de um ativo, em duas partes. Risco total, que é o risco que nós falamos sistemático, certo? Sistemático de mercado, viu? Às vezes você pode ver isso aí como risco de mercado, né? Mais o risco específico, tá? Risco específico não sistemático. Risco específico não sistemático. E o risco total, ele é medido pelo desvio padrão, certo? Só que esse risco total, ele não importa para o cara diversificado, viu? Pode parecer talvez contra-intuitivo, mas é isso mesmo. Você não está preocupado, enquanto um investidor diversificado, com o risco total. Você está preocupado só com esse risco aqui, ó. Esse risco aqui que é mensurado pelo beta. Tá? Por que você não está preocupado com o risco específico de cada ação? O que eu estou falando? Você vai investir na Natura. Existe um risco específico daquela ação, daquela empresa. Você tem toda uma governança corporativa própria daquela empresa, né? Você tem um risco operacional daquela empresa, do negócio da empresa. Tem riscos intrínsecos ao próprio ativo, certo? Só que ele, para você, enquanto investidor que tem acesso a todo quanto é investimento que tem na economia, você pode eliminar ele com a diversificação. Então, quando você monta uma carteira com, né, no Brasil aqui fala-se até de 18 ativos. Quando você monta uma carteira com 18 ativos, a gente tem aí evidências que falam de 9 até 18 ativos, certo? Quando você monta uma carteira de 9 a 18 ativos, esse risco aqui, ó, o risco específico da ação, ele já não é importante para você, porque você consegue eliminar ele com a diversificação. É aquilo que eu conversei com vocês anteriormente. Você vai investir na empresa que é de sorvete e outra de guarda-chuva. Não importa qual que é o risco específico da empresa de sorvete ou da de guarda-chuva.
No final das contas, as coisas vão se cruzar e você vai ter um retorno que você espera, né? Você vai investir em ouro, você vai investir em ação, você vai investir no setor imobiliário, você vai investir, sei lá, no setor minerífico, setor de mineração, e assim por diante. Você vai ter diversos investimentos de forma que, enquanto um de repente está dando prejuízo, outro está dando lucro. Enquanto um não está retornando o que você esperava, o outro retornou o que você esperava. E no final das contas, você tem uma diluição do risco de uma forma geral, porque você consegue eliminar o risco específico da ação na sua carteira. No final das contas, o que vai importar e não tem como você correr, não tem como você chorar, espernear de jeito nenhum, é o risco sistemático, é o risco de mercado. É o risco que toda ação, todo ativo está exposto. Não tem como você correr do cenário macroeconômico que nós, né, nos inserimos hoje. Não tem como você correr da pandemia. Seja qual ativo for, vai ser mais ou menos impactado por uma recessão econômica. Seja qual ativo for, vai ser mais ou menos impactado por uma ascensão, um crescimento econômico. Então, sim, no final das contas, o que importa mesmo para um investidor diversificado, para um investidor que sabe fazer continhas, sabe que tem benefícios de diversificação, faz as continhas corretas, investe nos ativos, né, conforme a sua proposta de perfil de risco. Vai ser o quê? Vai ser o quão a empresa, o quão o ativo é mais ou menos oscilante, exposto, oscila mais ou menos com o mercado. Aí quando eu falo mercado, realmente o mercado é o mercado mesmo. Seria teoricamente, né? Seria teoricamente o limite de diversificação. Seria o quê? Seria eu pegar meu dinheirinho e colocar em todos os investimentos que existem. Se fosse possível. Se fosse possível pegar todo o meu investimento, todo o dinheiro e colocar em tudo quanto é investimento possível, eu ia ganhar igual o mercado. É óbvio que em termos práticos isso não acontece, mas você consegue fazer isso de uma forma bem particular, de forma que você tem uma proxy, você tem uma estimativa que poderia ser o retorno do mercado. Índices de bolsas ao redor do mundo, por exemplo, índice do Nasdaq, SP500 e tantas outras bolsas. Ora, esses índices congregam diversas ações. No Brasil, Ibovespa, você tem ali 50 ações e 50 ações das principais empresas da Bolsa. Você tem empresa do setor bancário, mineração, petrolífero e assim vai. Cada um o seu negócio, né? Cada empresa um negócio diferente. É óbvio que você tem apenas talvez, sei lá, 30 negócios ali, mas esses 30 negócios pode ser uma amostra de quanto foi o retorno na economia de uma forma geral, né, naquele ano, naquele respectivo período. Então acaba que os índices de bolsa são tão importantes, porque são benchmarks, eles são amostra de quanto que o mercado em média está pagando. Por isso que muitas vezes a gente compara com o Ibovespa no Brasil. Existem índices melhores que ele do ponto de vista teórico? Existem. O IBRX, por exemplo, é melhor, que são 100 empresas, baseado no valor de mercado, né? Porque a ponderação do IBRX é valor de mercado. Só que, por exemplo, o IBRX não tem um histórico do Ibovespa. O Ibovespa tem histórico desde a década de 60. Então, muitas vezes, você precisa de comparabilidade ao longo dos anos. E o Ibovespa nos dá isso. Então, por isso que, apesar, né, das deficiências, a despeito dos problemas do Ibovespa, baseado na liquidez das ações, no Brasil é muito concentrado em poucas ações, congrega poucas e grandes empresas. Então, dadas essas deficiências do Ibovespa, acaba se utilizando ainda o Bovespa no mercado brasileiro. Isso por uma questão histórica e para fins de comparabilidade ao longo dos anos. Então, sim, o Ibovespa é uma estimativa de quanto o mercado está pagando, de uma forma geral. É uma estimativa, não é. É uma estimativa, é uma proxy. Então, no final das contas, o que vai acontecer? Você, enquanto investidor, não está muito preocupado se o gerente que a empresa lá, né, X contratou, ele, sei lá, está com
um processo na justiça aí e espera-se que ele não vai ser tão eficiente quanto o anterior. Não. Você não está preocupado com essas questões específicas da empresa, não. Você é um investidor diversificado, você está investindo seu dinheiro só 2% nela e o seu resto do dinheiro está em outras coisas. E se uma foi para um lado, outra vai para o outro, no final das contas, você dilui o risco e, no final das contas, né, você dilui o risco total via eliminação do risco específico, né? Eliminação do risco específico. Então, no final das contas, você, enquanto investidor diversificado, só preocupa com o risco sistemático. O risco Professor, para você é o risco sistemático, não é o risco total. Pois não, Rogério. para isso fazer escolha desses, vamos supor que você vai trabalhar com essa carteira de 18 ativos mesmo. Tudo bem, a gente pode fazer a diversificação empírica, né? Eu sei mais ou menos ali o que cada setor pega coisas diferentes. Mas existe alguma sistemática para escolher o que é diversificado e o que é concentrado? Eu posso pegar 18 ações de empresas que trabalham em setores muito próximos. Uhum. Como seria a minha A ideia é que, matematicamente falando, quanto, né, maior a correlação negativa entre os ativos, né, entre os retornos, mais diversificado você vai estar. Só que conforme aumenta o N, você vai diminuindo esse risco específico aqui até chegar a zero e você sobrar no risco total só o risco sistemático, certo? Assim, tipo assim, você não tem um. Você tem que saber que a correlação entre eles tem que ser mais negativa possível. Aí você tem robôs para isso, né? Você tem algoritmos para isso. Você tem lá um pool de, sei lá, de 100 ativos, né? 100 ativos, então eu quero construir desses 100 ativos uma carteira que me dá maior índice de Sharpe. Aí o robozinho vai procurar para você, vai ficar tentando, ficar rodando lá, né? E geralmente ele vai escolher, do ponto de vista matemático, aqueles que têm menor correlação entre eles, ou seja, menor correlação eu estou falando, né? De -1 a 1. Então, quanto mais negativa, melhor. É isso. O que a gente sabe é que empresas do mesmo setor vão andar mais em conjunto. Então, é uma probabilidade de você conseguir formar uma carteira mais diversificada entre empresas de setor diferente. Entre ativos que realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. entende? Certo? Mas você chega num valor grande, tipo, sei lá, você citou 18, a ideia é que, seguindo uma métrica ou não, você já está bem diversificado. Isso, não, o que eu estou falando é o seguinte, aí, esse aqui são estudos de simulação, né? Os estudos que eu conheço não são tão recentes, já são mais antigos, mas eu já vi estudos que vai até de 9 até 18. Dentro dessa lógica, né? A partir de algumas hipóteses, o cara colocou lá, fez cálculos que a gente tem como a gente calcular, por exemplo, a gente calcula, né, o CAPM aqui, aí você tem um erro da regressão, certo? Aí você acha uma combinação que esse erro aqui é zero. Então, esse erro da regressão é o risco específico. É o que não te interessa. Aí você acha uma combinação em que esse erro é zero, mais perto de zero possível. Aí você consegue ver, né, o quanto que a gente tem aqui o risco total. A gente tem o risco total e a gente tem aqui o N, número de ativos. O quanto que a metade que aumenta, isso aqui é prova matemática, isso aqui prova-se matematicamente. O quanto vai aumentando o tamanho do N, vai reduzindo o risco, mas chega a um ponto que não tem como. Não tem como reduzir. Esse risco aqui, ó, ele vai sempre existir, que é o risco sistemático. Então, em termos matemáticos, é isso que você faz. Você roda uma reta de regressão e vê se o resíduo ali está próximo de zero. Aí você vai simulando, via simulação, via aquilo que a gente viu aqui na planilha. A planilha lá usa simulações, certo? Então, a lógica para isso aí. Então, no final das contas, o que importa é o risco sistemático. E o beta, né, que originou a partir da teoria de carteiras, ele me dá essa mensuração, viu? O beta é esse aqui, ó. O beta, ele o quão sensível é a empresa em relação ao mercado. O beta ele pode ser o parâmetro dele é 1, né? O parâmetro de comparação é 1. Se o beta ele é igual ao mercado, significa se o risco da empresa é igual ao risco do mercado, significa que o beta é 1.
Deixa eu colocar aqui que não precisar escrever, porque já está na apostila para vocês. Vou colocar aqui, ó. As comparações. Tá, cadê? Não tá aqui. Tá aqui. Ou não. Cadê? Achei, beta, gente. Ah, achei. Então, nós temos aqui o beta. Vai, cadê o beta, gente? Eu tô no lugar errado, peraí. Então, nós temos aqui o beta, né? E você calcula o beta a partir de regressão, você calcula o beta a partir da própria definição, né, do coeficiente de inclinação. Isso aqui é um coeficiente de inclinação, né, gente? Então, aqui você tem um x, você tem um y, tá? Você tem um y, beleza? Você tem um x, certo? Esse é o coeficiente de inclinação da reta, tá? Então, você calcula via regressão, você calcula ó, pela própria definição do que é um coeficiente de variação, que é a fórmula é essa que vocês estão vendo aqui, ó, é covariância. Se a gente for trazer para cá, ó, a covariância do ativo qualquer, tá? Com o mercado dividido pela variância do mercado. Você pode calcular o beta dessa forma, via equação matemática, ou você pode rodar em regressão e achar o coeficiente de inclinação da regressão. É uma forma de fazer também, certo? Então a gente pode fazer das duas formas. Aqui no Excel é tranquilo, pode fazer tanto de uma forma como de outra. Tá? Então, sim, deixa eu tirar aqui o... Ah, não vou tirar não, porque a gente também tem a definição aí que eu acabei não dando, né? E aí, é bom, quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, o que que é? Não é bem assim. O beta, se ele for igual a 1, significa que é o risco do mercado. Quanto maior, né, quanto mais acima de 1, significa que a empresa é mais arriscada que o mercado de uma forma geral. A gente fala que esse investimento é um investimento agressivo. Se o mercado variar, por exemplo, 10%, vamos supor que o beta é 1,2, certo? O beta é 1,2. Se o mercado variar 10%, a ação especificamente, né, dessa empresa que tem beta de 1,2 vai variar 12%. Ó, professor, então isso é bom, então. É bom, né? Mas se for para o lado negativo, se cair 10%, vai cair 12% também, certo? Então ela é mais arriscada que o mercado como um todo. Se você tem empresas com beta, né, ações de empresas com beta menor que 1,8, por exemplo, ela é um investimento que a gente chamamos, nós chamamos de investimento defensivo, certo? Significa que se o mercado, por exemplo, variar 10% e o beta da ação, o beta da empresa for 0,8, essa ação vai variar 8%. Ah, então variou menos que o mercado. Eu não quero investir nessa empresa, não. Se o mercado variar 10, eu quero variar 10. Não. Para o lado negativo também vale, né? Se todo mundo cair, de forma geral, o mercado caiu 10%, você vai cair só 8%, vai cair menos, certo? Então, a lógica do beta é essa. Em termos práticos, você, enquanto investidor diversificado, deveria estar preocupado com beta e não com risco total. E o beta nós calculamos dessa forma, que é a covariância do ativo em relação ao mercado dividido pela variância do mercado, ou pelo coeficiente de inclinação da reta, dessa reta aqui, ó. Coeficiente de inclinação dessa reta aqui, ó. Cadê? Sempre confundo aqui. Aqui, ó. Você pode rodar um y em relação ao x e achar o coeficiente de regressão aqui, ó. Esse aqui que é o coeficiente de regressão nosso. Então, é possível também achar via inclinação. Enfim, a gente pode fazer pelos dois jeitos. Vamos fazer aqui, nesse exemplo especificamente. Vamos fazer pelo coeficiente de regressão. Vamos chegar aqui, ó. Colocar o beta aqui. Beta. Vamos deixar aqui uma padronizada. Beleza. Tá, vamos colocar aqui. Tudo certinho. Deixar. Beleza, aqui, ó. Vamos lá. Como que é o beta? Eu tenho a Gerdau, viu, no ano de 2020. Tem a Gerdau e a Cablin, ou Cablin, não sei.
E aí eu tenho como parâmetro o retorno de mercado, certo? Professor, Pois não. só rapidinho, antes de confundir. Essa equação do CAPM, o R é retorno, é isso? Retorno. Beleza. Tudo retorno. Então eu posso usar a fórmula do beta, que é essa aí, ou simplesmente achar a regressão de y contra x. Aí vamos usar aqui, no caso, a primeiro momento, vamos usar pela fórmula aqui, ó. Então eu tenho que o beta aqui da Gerdau vai ser aqui covariação, né? No caso aqui do Excel, covariação amostral, tá? Covariação amostral do retorno da Gerdau contra o retorno do Ibovespa, que é o parâmetro, que é o benchmark meu, que é o que eu estou considerando como retorno de mercado, certo? Beleza? Dividir pelo quê? Dividir pela variância. Aí nós temos aí variância. É variância? Variabilidade, VAR. É VAR, né? Aqui é VAR. Nossa, nem lembrava. Mas era variância antes. Andou mudando as coisas aí. É a VAR, né? Que vamos ver aqui que retorna. Ah, deve ser, né? Se alguém quiser confirmar aí, mas deve ser a variância. VAR do mercado. Isso aqui. Sim. Beleza. Variância do mercado. Não é em porcentagem. Oi. Só uma dúvida, tá gravando a aula? Tô gravando. Ah, não, beleza. Beleza? Gravando. Então aí nós temos aqui o beta da Gerdau de 1,28. Depois a gente analisa ela, vamos calcular o da cabinha aqui. E aí da cabinha eu vou usar diferente, vou usar a inclinação da reta, vou usar a função inclinação aqui, ó. Dá na mesma, só para fazer diferente. Pegar aqui, ó, a inclinação dos y conhecido. O que é o y conhecido? O y conhecido é o retorno da cabine, né? Da cabine. Quem é o x conhecido? Ah, professor, nossa CAPM tem RM menos RF. Ora, mas teoricamente RF é zero, né? RF é uma constante, que é igual para todos os valores, não é? Se é uma constante, ela não tem variabilidade. Se não tem variabilidade, não vai afetar o cálculo da inclinação. Então eu posso usar só o Ibovespa mesmo. Posso pegar e colocar só o Ibovespa. O que estou falando? Estou falando isso aqui, ó. Quer ver? A diferença, hein? Diferença. Já suspeitava já. Estou falando o seguinte, ó. Achar a inclinação dessa reta aqui, ó. É RF, né? De um ativo qualquer, igual a RF não, RJ. De um ativo qualquer, igual a RF, beleza? Menos, mais no caso, né? Beta RM menos RF é a mesma coisa. Então a gente tem um X e um Y. A gente tem aqui o meu Y. Não, preto. A gente tem aqui o meu Y e tem aqui o meu X, certo? Fazer isso aqui para achar esse beta é a mesma coisa do ponto de vista matemático do que fazer isso aqui, ó. Já que supõe-se que a variabilidade da taxa livre de risco é zero. Então é zero, por definição é zero. Não pode ser diferente. Então, quando eu faço aqui, e também, né, do ponto de vista matemático, você tem um x, tira a constante do x, você não altera a variabilidade. Então, não altera a covariância nem a variância. Então, fazer isso aqui, ó, é a mesma coisa, ó. RJ menos RF, beleza? Assumir que isso aqui tenha um A, por exemplo, mais B, né? Vamos colocar B aqui, BRM. É a mesma coisa, certo? Então, o meu x aqui é o RMM. Diz que a variabilidade é zero, né? Isso aqui é uma constante, então que o x aqui, o y aqui, por exemplo, dá na mesma. Isso aqui vai ser zero. Então é isso que eu estou fazendo. Eu achei a inclinação da reta de um y, que é o Gerdau, contra o x, que é a Ibovespa. Se você calcular aqui, ó, dá na mesma, olha só. Aqui por quê? Porque eu não fixei, né? Não está fixado. Vamos supor que eu vou fixar o Ibovespa aqui, ó. Fixar o Ibovespa. 4. Beleza. Fixar. Então, vamos calcular aqui
O que eu acabei de fazer, vou mostrar para vocês. Inclinação. A inclinação aqui do Y conhecido, o Gerdau. Cabrin, dividido por Ibovespa. Beleza, ok. 0,5 a gente tinha achado, né? Mas se tivesse usado a função também daria no mesmo. Certo? Deu a mesma coisa. Tá? Dá na mesma. Então aqui a gente fazia a covariação, aqui via a inclinação. Eu vou deixar um pelo outro. Aqui, ó. Aí, ó. Agora sim, isso aqui é a inclinação. Ora, o que é melhor aí? O que é pior? Ora, aí é a questão de o que você precisa para sua carteira. Para compor sua carteira, você precisa de empresas mais defensivas ou mais agressivas? Mesmo empresas mais arriscadas, mesmo empresas que o risco diversificado dela é alto, pode de repente contribuir para reduzir o risco da carteira. Essa que é a verdade, viu? Mesmo esse tipo de empresa. Então, se você for pensar simplesmente, unicamente, exclusivamente no risco sistemático, quanto maior o beta, mais arriscada a empresa. Se você for tomar decisão simplesmente pelo risco sistemático, fora do contexto da carteira, você iria, por exemplo, de Cabrin, que tem um risco menor. Ela é uma empresa com menor risco. Mas quando eu falo que ela é menor risco, também significa o seguinte, que se o mercado, se o Bovespa variar 10%, a Cabrin vai pagar 10%, enquanto que a Gerdau vai pagar 12,8%. Certo? Da mesma forma, descida, né? A descida a Cabrinha é menos arriscada, só que você só perde 5%. No caso da Gerdau, você vai perder bem mais, você vai perder 12,8%. Ora, se você for pensar unicamente, exclusivamente do ponto de vista do risco sistemático, você escolheria Cabrin, porque tem menor risco. Agora, não significa que a Cabrin, no contexto da sua carteira, ela seja a melhor opção. Pode acontecer de a Gerdau estar bem menos relacionada que as outras ações da sua carteira e investir na Gerdau seja melhor do que investir na Cabrin. Você tem que fazer uma avaliação à parte na sua carteira. Ok? Mas o que eu quero falar aqui em termos de medida de risco, quanto maior o beta, mais arriscada é a empresa. Certo? Então é isso aí. Beleza? Então é uma outra medida muito importante que a gente ensinou para vocês de risco, viu? O beta é muito utilizado na prática. E aí nós temos a sequência aqui. Outra coisa também oriunda do CAPM. Né? Em equilíbrio, isso aqui deveria acontecer. Ó. Em equilíbrio, RJ menos RF é igual a um alfa aqui que eu não sei ainda, vou chamar, mais o beta RM menos RF. Em equilíbrio, isso aqui deveria... então, olha só o que eu fiz. O RF que estava do lado de cá, tá? Eu passei para lá, certo? Mas eu pego e estou estimando a equação da reta. Tá? Estou estimando a equação da reta, chamando isso aqui de A e isso aqui de B. Né? Y é igual a A mais BX. Então, eu tenho que o meu Y é isso aqui e o meu X é isso aqui. Ou seja, eu estou regredindo os prêmios de risco. O prêmio pelo risco do ativo, o prêmio pelo risco do mercado. Tá aqui, ó. Prêmio pelo risco do ativo. É redundante, ninguém fala do ativo. O prêmio pelo risco a gente sabe que é do ativo. E aqui é prêmio, os dois prêmios principais que nós temos. Prêmio pelo risco de mercado. Beleza? Em equilíbrio, no longo prazo, isso aqui deveria ser zero. Deveria. Se não indica que nós temos um retorno anormal. Significa que em equilíbrio, de repente, essa ação está sobreprecificada. E como ela está sobreprecificada, todo mundo sabe fazer continha, né? Já que todo mundo sabe fazer continha, todo mundo vai enxergar isso. Se todo mundo vai enxergar isso, vai buscar essa ação. E quando todo mundo buscar essa ação, o preço dela vai aumentar, o retorno vai cair. Aí volta para o equilíbrio.
né? Se isso aqui é negativo, opa, essa ação está sobreprecificada. Ninguém quer ela. Ó, de repente, como existe a reversão à média, vocês já ouviram falar que existe a reversão à média, né? Como, né, tudo que sobe um dia tem que descer e tudo que desce um dia tem que subir, isso é uma lei, viu, gente? Isso é comprovado empiricamente. Então, como existe uma reversão à média, de repente os caras vão buscar essa ação, ou vão fugir dessa ação, né, se fosse o contrário, e pode ser que ela vai cair o preço, aí o retorno vai aumentar, o retorno relativo vai aumentar. Aí quando o retorno relativo vai aumentar, todo mundo vai buscar ela de novo, vai voltar para o equilíbrio, e assim vai. Sempre no processo de reversão à média. De convergência e divergência, convergência e divergência. Beleza? Então, em equilíbrio deveria ser zero. Se isso aqui não é zero, é diferente de zero, é indício de alguma coisa. É indício de que nós chamamos de retorno anormal, né? Esse retorno anormal pode ser positivo ou negativo. E esse retorno anormal aqui tem a medida que nós chamamos de alfa de Jensen. Professor, Oi. posso afirmar que existe uma relação com o sinal desse cara? Por exemplo, se ele for negativo, ela está subprecificada. Sim. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui na nossa apostila aqui, tá aqui. Sim, é o que nós estamos vendo aí, ó. Eu tenho o modelo CAPM, né, que na verdade é um modelo de regressão linear, certo? Se eu considero que em equilíbrio, né, você não consegue bater o mercado e esse alfa deveria ser zero, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o alfa que eu achei dessa regressão, com o meu parâmetro aí conhecido do alfa de Jensen, de equilíbrio. Então é isso aí, ó. Eu venho pegar e eu vou achar esse. Aí esse aqui tem a derivação do CAPM, certo? Então eu derivei esse APM aqui, não tem como aumentar não. Ó, não tem não, aqui eu não consigo aumentar não. Eu tenho aqui o CAPM, RJ igual a FE mais beta RE menos EJ. E aí o que eu estou fazendo? Estou desenvolvendo aqui, né, colocando em evidência o meu beta, certo? Coloquei minha evidência em beta até chegar que esse valor do A, aqui ó, esse valor do A deveria ser RF1 menos beta, de uma cada ação específica. Se não é, como a gente viu aqui, você pode fazer esse tipo de comparação, ó. Pode fazer esse tipo de comparação. Olha, se o alfa que você calcular dos dados empíricos, certo? Se o alfa que você calculou dos dados empíricos superou RF1 menos beta, nós podemos falar que o desempenho do ativo superou as expectativas no período de regressão. Ele superou. Aí é duas, né, de duas uma. Se de repente você achar que isso vai permanecer, você investe nela, né? Agora, você achar que vai existir uma, uma tendência de reversão à média, todo mundo encontrou isso que você encontrou e todo mundo vai comprar essa ação, vai ser o contrário. Você não deveria investir nela. Tá? É da mesma forma, né? Se é igual, então é igual porque o desempenho foi idêntico. Mas enfim, se o alfa que a gente calcular for menor do que o RF1 menos beta, o desempenho do ativo, né, ficou abaixo da expectativa no período de regressão. Então você tem esses indícios. Então o alfa aqui ele vai ser comparado com o retorno normal que eu calculo dos dados empíricos. E aí eu posso tomar essa decisão devido às duas perspectivas que eu tenho. Se a perspectiva é que o negócio continue em alta, né, os dados que eu utilizei, eles foram suficientemente altos para ter uma estimativa duradoura e falar que, né, essa boa empresa ela realmente parece ser melhor do que as outras, eu compro, né? Agora, se de repente acredito que todo mundo já achou isso que eu achei, todo mundo vai começar a comprar essa empresa, e no final das contas o retorno vai tender a zero, eu não vou investir. Então, assim, são medidas então, mensurações que nós estamos apresentando para vocês aqui que não necessariamente tem uma resposta definitiva, né? Não tem como. Não tem como eu me responsabilizar e falar que, você tem que fazer isso. Então, aí, mais uma vez, parece ser simples, né? Comprar na baixa e vender na alta, mas não é. Beleza, então vamos aqui calcular o alfa do meu exercício aqui. Deixa eu só beber uma água também, porque eu vou te falar, minha garganta tá complicado.
Eu posso calcular o alfa de várias formas, né? Em relação a esse. Também posso calcular pelo método de regressão, ou eu posso também calcular pelo método lá de inclinação, mas enfim. Vamos colocar aqui o que eu tenho, né? Eu tenho aqui dois ativos. Vamos voltar aqui, por exemplo. Eu tenho dois ativos em que é o fundo, viu? Fundo multimercado e o fundo CP. São dois valores reais também em um período aí, eu não lembro desse período. E como exemplo é interessante, eu deixei aqui. E eu tenho aqui como parâmetro de retorno de mercado o IBRX nesse mesmo período, o retorno do IBRX no mesmo período, e tenho também como taxa livre de risco a poupança nesse período. Então tem todos os parâmetros aqui para calcular, por exemplo, esse alfim aqui, ó. Certo? Tem todos os parâmetros. Então eu posso basear o cálculo no prêmio pelo risco, posso. Mas se eu partir da hipótese que não existe variabilidade na taxa livre de risco, os cálculos seriam os mesmos, né? Mas não necessariamente a variabilidade é zero aqui, ó. Na poupança pode ver que a variabilidade aqui nesse período especificamente não é zero. Se eu considerar um valor fixo, então a poupança vai ser 0,5. Aí não precisaria nem usar e achar o prêmio pelo risco. Poderia fazer com o retorno do ativo específico e do mercado direto, né? Mas acaba que sempre tem uma variabilidade pequena que seja na Selic, na poupança, então não é bem zero. Então, de repente, você pode fazer a partir do cálculo pelo prêmio e pelo risco, não tem importância. Então, vamos tirar aqui essas, esses valores aqui para achar o prêmio pelo risco. Enfim, fazer de forma correta, né? Então, vamos lá. Eu posso pegar aqui, ó. Vou usar essa mesma. Eu vou colocar aqui acima. Vou precisar de calcular dois. Aqui eu tenho quantas empresas? Tem duas empresas. Eu vou calcular prêmio pelo risco de duas empresas só. Vou colocar aqui. Então vamos lá. Beleza. Então vamos lá. Aqui é o prêmio pelo risco. Lembra lá que a gente chamou de PR. PR multi e PRCP. PRCP. Prêmio pelo risco da multi. Eu tenho que calcular também do Ibovespa, né? Que tem um prêmio pelo risco do mercado, do IBRX, aliás. Também tem que calcular o prêmio pelo risco do IBRX, que eu vou usar na fórmula. Então vamos lá. Vamos lá. Prêmio pelo risco do IBRX, PR do IBRX. Beleza. Ok. O que é o prêmio pelo risco? Menos o outro, né? O valor aqui do multi menos a taxa livre de risco que eu vou fixar. Vou fixar aqui, vou fixar só a. Vou fixar só a coluna, né, gente? A linha eu quero que desce. Certo? Então, um menos o outro, baixei aqui. Deu certo? Deu, né? Então, fixei só a linha aqui, ó. E agora eu posso puxar aqui, ó. A coluna está fixa. Certo? Vou puxar tudinho aqui. Só conferir, né? Então, o multi menos a poupança aqui. Né? Deu tudo certo aqui. Multi menos a poupança, ok. Vamos ver o PR aqui. O CP menos a poupança, né? O PR do CP, ok, beleza. Então, o prêmio pelo risco é isso aqui. Prêmio pelo risco do ativo e o prêmio pelo risco do mercado. Nada mais é do que o retorno que você tem do ativo menos o que você espera da taxa livre de risco, que nós aqui estamos considerando a poupança. Então, eu quero agora achar uma regressãozinha em que eu vou ter o prêmio pelo risco de um ativo, nesse meu ativo aqui, esse aqui. Então, aqui, né, o meu y é igual a mais B. Esse x aqui é o retorno, é o prêmio pelo risco do mercado, RM menos RF. Esse aqui é o meu x. Eu quero achar o quê? Agora, eu não quero achar a inclinação igual que eu queria achar o beta, não. Eu quero achar o intercepto. Certo? Quero achar o intercepto. Percebe? Isso.
Eu não sabia que tinha esse nome, não. Onde é que usa reta em vez de Y? Intercepto e inclinação, né? A mais B, o B é a inclinação e o A é o intercepto. O A constante da regressão. Oi? Não lembro que o A era onde cruzava, né, a reta, né? Mas eu falo assim, quando eu estudei matemática, uns anos atrás, Ah, eu não é? sabia Não, que não, isso. esse nome é bem comum. A gente chama de intercepto ou constante da regressão. Ah, É não. constante da regressão. Tem um outro nome que é bem conhecido em geometria também. Como que chama? Alguém lembra? Ah, Ah, coeficiente linear e coeficiente angular. Esse aqui é o coeficiente angular, certo? Esse aqui é o linear, esse aqui é o coeficiente, também é chamado como coeficiente angular. Beleza? Também tem esse nome, também, esses três nomes aí são. Em estatística, a gente está acostumado a falar mais de constante. Os dois são iguais, constante e intercepto. Beleza, então essa que é a ideia. E eu tenho a função aqui, não, tem a função no Excel que calcula o intercepto. Acho que chama interseção, se não me engano. Mas o que eu quero calcular aqui é o alfa, né? Calcular aqui o alfa, o Azinho da regressão. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui o Azinho da regressão. Tudo. Papá. Coloquei tudo, né? Tudo tranquilo aqui. Vamos. Então, aqui. Então eu posso usar aqui a função interseção, se não me engano. Intercepto? Ah, interseção aqui, ó. Intercepção, ó, pra você ver. Aqui é português de Portugal, né? É intercepção. Intercepção dos y conhecidos. Qual que é o meu y? A, né? O ativo em questão. E qual que é o meu x? E o meu x é o mercado, que nesse caso aqui é o IBRX. Eu vou fixar ele porque esse não vai mudar. Fixei, beleza, ok. Negativo, puxei. Deixa eu colocar aqui. Aí, por isso que eu não queria mudar o exemplo. O exemplo tem duas questões interessantes. Beleza. Ah, mas tem outra coisa. Fez a intercepção É. da fonte e intercepção do IBRX. Oi? Isso. Intercepção, né? Da regressão do prêmio pelo risco da múltiplo pelo prêmio do risco mercado. BRX. Então, o BRX ficasse no eixo X e o BR multi ficasse no eixo Y, não é isso? O multi no eixo Y, o BRX no eixo X, justamente. Aí você fez a regressão linear dos dados, né? Justamente. Aí você acha o ponto de interseção, de cruza com o eixo Y. Justamente. É isso aí. É isso aí mesmo. Então, olha só. Aí eu tenho, né, o cálculo, aí quando eu puxo, eu acho do CP também. Só que eu tô aqui fazendo para achar o A, mas eu esqueci que eu preciso do beta também, né, gente? Eu preciso do beta lá para fazer a comparação, hein? Não adianta só calcular o A, não, tem que achar o beta também, vamos lá. E aí o beta é inclinação, né? Beta é inclinação. Eu uso aqui inclinação. Posso usar também pelos prêmios pelos Y, não tem importância, viu? Vou usar aqui a inclinação dos Y conhecidos. É esse aqui. Contra os X conhecidos. Que é o BRX. Beleza? E esse aqui também fixo, né? Fixei, beleza. Inclinação. Nossa, beta de fundo é isso aqui, viu, gente? Beta de fundo é uma coisa esquisita. É incrível que não tem como. Fica muito diferente. Olha aqui o beta desse fundo aqui. Ninguém merece. Isso acontece muito. Fundo que tem muito dólar investido é uma coisa esquisita. É isso aí mesmo. Não adianta não. Então, aqui não é zero, é por perto de zero, né? Mas enfim, pelo menos não é negativo, né? Então é um investimento bem defensivo, né? Os dois são investimentos bem defensivos. Mas o que me interessa para fazer a comparação, se vocês não lembram bem lá, deixa eu pegar aqui, colocar aqui para vocês a fórmula, né? Eu tenho que comparar esse alfa aí com RF1 menos beta, né? Então vamos calcular agora o RF. Continuar aqui. Tá tampando aí, mas aí, agora não tampou não. Então vou calcular aqui o RF que multiplica 1 menos o beta. Professor, esses fundos é baixo assim porque são muito diversificados. Né? Porque é multimercado. E justamente, muito diversificado.
Multimercado. Mas apesar que também que é só um ano, né? Que é só. É meio difícil de comparar, mas seria que é só um ano também. Tem isso também, mas vamos lá. Vamos colocar aqui. Tá, tá tampando aí, né, gente? Deixa eu só pegar isso aqui. Então eu quero comparar com isso aqui, ó. Vou colocar duas comparações. Vou colocar duas comparações. Eu tirar do Excel, do PowerPoint, que fica mais fácil. Vai. Foi embora o negócio? Ah, não, esse aqui não. Queria que viesse só a fórmula. É, não vem a fórmula, não. Ah, vem. Vai vir, quer ver? Aí a fórmula agora. Agora sim. Belezinha? Veio a forma que eu queria. E então vamos fazer aqui a nossa o nosso cálculo, né? E o RRF, o que eu vou considerar? Ah, posso considerar a média, né? O valor esperado do retorno de mercado. Eu posso colocar a média aqui da poupança, certo? Posso considerar a média da poupança. Beleza, então a média da poupança eu tenho que multiplicar com o quê? Tem que multiplicar por 1 menos o beta, no caso aqui da multi. Esse beta aqui da multi. Beleza? Vamos lá. CP 0,53. O que eu tenho que fixar mesmo? A média, né? Vou pegar a média aqui. A média da poupança. O beta eu tenho que fixar? Não, tem não. Beleza, aí eu puxo aqui agora 0,59. Na verdade não foi tão bom assim, todos os dois foram a mesma coisa. O que acontece? Eu esperaria em equilíbrio, beleza? Eu esperaria que em equilíbrio RF 1 menos beta daria 0,54 para a PR multi, né? O PR multi não, né? O prêmio pelo risco da multi, então é multi. Teria 0,54 para o fundo multimercado e 0,59 para o fundo CP. O que aconteceu? O que os dados empíricos provaram? Que o alfa é de menos 36 no caso da multi e 0,30 no caso 59. Porém, né, como a gente pode perceber, todos abaixo do que eu esperava, certo? Tanto um como o outro, abaixo do que eu esperava. Então, o que está acontecendo aqui? Então, está acontecendo a situação, a primeira situação, tá aqui, ó. Primeira situação. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ah, não coloquei. Essa aqui, ó. Está acontecendo essa situação. Nessa situação aqui, o que está acontecendo? O desempenho. Vamos colocar aqui, ó. Desempenho dos ativos, né? São os dois ativos. Dos fundos ficou, né? O desempenho ficou abaixo das expectativas. Vamos diminuir aqui, né? Expectativas no período de regressão. Essa que é a conclusão. Se ficou abaixo, se você acredita na reversão à média, que, ó, então quer dizer que eles estão abaixo, então pode, e já estão abaixo há muito tempo. Você fez uma janela móvel, né? E viu que eles estão abaixo já tem há 3, 4 anos. Nossa, esse negócio tá na hora de subir, hein? Você acredita só nos retornos das ações, só na análise técnica. Então, esse negócio tá na hora de subir, então, hein? Então, eu acho que agora esse ano o negócio sobe. Esse negócio vai reverter a média. E todo mundo fazendo essa conta, então deixa eu comprar essa ação, que talvez no futuro vai subir. Certo? Agora, se você acredita que esse cálculo aí é um cálculo de um ano e antes estava alto, então caiu. Então esse negócio tende a ficar por mais uns 2 anos, corre dessa ação. Né? Nos próximos 2 anos eu não quero ela na minha carteira. Certo? Então, esse tipo de análise que você faz com o álcool de Jensen. O álcool de Jensen também é muito importante fazer esse tipo de análise. São todas medidas oriundas da teoria. Então, são medidas que foram oriundas da moderna teoria de portfólio, do CAPM. Todas são teorias que ganharam o prêmio Nobel de Economia.
Toda tem uma lógica econômica por trás, não são medidas estatísticas jogadas ao acaso, não. Certo? Inventada por qualquer um aí a partir de uma métrica estatística, não. Então, tem tudo uma lógica econômica por trás disso aí. Toda uma lógica. Alguma dúvida aí, pessoas? Professor, esse desempenho, né, ele ficou, como você falou, aí, ficou abaixo, né, da expectativa. Ele foi causado, deixa eu só ver, foi causado pelo tempo que você pegou? Ah, sim, sim, claro, né? Todo o cálculo aqui é afetado pelo tempo, claro. De repente, numa avaliação um pouco mais de longo prazo, eu deveria pegar aí uns 5 anos, entendeu? Sei lá, se eu estou pensando em rebalancear meu portfólio por mais 2 anos, eu quero fazer um rebalanceamento agora e só mexer nele daqui a 3 anos. Sei lá. Aí eu considero os últimos 5 anos, entendeu? Ou eu te considero os últimos 3 anos também, não sei. Então, isso vai muito do horizonte seu de cálculo. E realmente, todas as medidas nossas aqui são afetadas muito pelo horizonte de cálculo. Certo, Gilson, né? Isso, Estava aí, ok. né? Beleza, pessoas. Então, essa aí é mais uma medida, viu? O álcool de Jensen. Ela é uma medida muito interessante. E nós temos na sequência aqui, uma medida quase que instantânea, que a gente já aprendeu. E aí vocês, alguns, né? Quando eu dou isso em sala de aula, alguns até concluem de forma automática, que é o índice de treino, né? O índice de treino ele nada mais é do que o prêmio pelo risco do ativo, RJ menos RF. Só que agora, lembram lá que a gente tinha o índice de Sharpe usando o desvio padrão, né? A gente tinha lá o índice de Sortino usando a semivariância, certo? Agora nós temos, adivinha, o beta usando como medida de risco. Só isso. O índice de Traynor, então esse aqui tá aqui, ó, o índice de Traynor. Ó, índice de Traynor, o IT, esse I tá parecendo mais um T, né? Vamos colocar aqui. O IT, o índice de Traynor, nada mais é do que o prêmio pelo risco do ativo, RJ menos RF, beleza? Tudo isso dividido pelo beta. Pronto. Esse que é o índice de treino. Em vez de usar o desvio padrão igual o índice de Sharpe, eu uso o beta. Em vez de usar a semivariância igual o risco, igual o índice de Sortino, eu uso o beta. Então são três relações, né? São aqui, ó. Essas aqui são três relações ou o que nós estamos, né, apresentando aqui, medidas de retorno, porque é retorno, prêmio pelo risco é retorno. Retorno ajustado ao risco, né, que leva em consideração, né, riscos diferentes. Riscos diferentes. Por que riscos diferentes? O Sharp, risco total. O Sortino, só o lado negativo. Ou seja, só o que é ruim. Só perda. E o beta, só diversificável. Desculpa, né? Só não diversificável, né? Diversificável é o específico que você elimina com a diversificação. Só o não diversificado, aquilo que você não consegue eliminar. Certo? Então, são relações que fazem métricas, que fazem cálculo, né, que levam em consideração só aquilo que realmente importa para determinado investidor. É o risco total? Beleza. É o risco só não diversificável, o beta? Então usa treino. Só perda, sem variância, usa o Sortino. E nesse caso aqui especificamente, na nossa situação, o que nós temos aqui no nosso exemplo? Eu tenho que dar aqui informações para Gerdau, Cabim, as mesmas que a gente já trabalhou. E agora a gente tem que esperar um pouco, porque o Excel andou dando. Travou? Meu Deus do céu. Tem que arranjar um sistema de não ficar escrevendo no Excel. Quero ver o que eu vou fazer aqui para fazer isso.
Vamos lá. Acho que agora deu certo. Não. Só via mouse mesmo. Queria isso aqui não. Tem que lembrar de. Tem que lembrar de abrir uma planilha nova para fazer esses scripts aqui, viu? Gente, o negócio travou de um jeito aqui que não funciona mais não. Pra variar, né? Tá, beleza. Nem lembrava desse recurso aqui não. Vivendo e aprendendo. Tem um recurso aqui de lasca, eu vou pegando tudo. Mas quando trava, ele trava também, não adianta nada. Não adianta nada usar ele. Olha só. Então, nós temos aqui duas ações, Gerdau e Cablin, 2020. Eu já calculei alguma coisa para ela? Calculei o beta, né? O beta eu já calculei. Tá? Não, peraí. Deixa eu ver qual é a Ibovespa que eu uso? Eu calculei o beta. O beta eu já tenho, se eu quiser. Então eu posso simplesmente. Mas a gente pode fazer de novo também, não dá nada, né, gente? É o negócio mais simples do mundo. Beta, então vai ser a inclinação disso aqui, né? Do Y aqui vai ser o retorno da Gerdau. Até lá embaixo. Com o retorno do Ibovespa. Lá embaixo. Se os valores são os mesmos, vai dar a mesma coisa, que é o 1,28. Tá aqui, 1,28. Então tá tudo certo, parece. Depois eu formato isso aqui. Eu fixei alguma coisa? Não, fixei não. Deixa eu fixar aqui. Beleza, ok. Puxei. Então deixa eu agora formatar aqui, beleza, tal. O que eu vou precisar agora então? Então no índice de treino eu preciso das médias também, né? Eu preciso das médias. Então vamos achar aqui as médias. É o retorno esperado. Não deveria ser média não, deveria ter uma estimativa melhor de retorno esperado, mas por enquanto a gente está usando só a média. Pessoal que está mais empolgado aí vai atrás da estatística aí para aprender outros modelos. Então vamos achar aqui a média de cada um. A média da Gerdau deve ter lá também, mas não lembro, mas vamos calcular então. E vou puxar aqui agora a média de tudo e tal. Eu tenho a média do... Eu não preciso da média do retorno do mercado, né? Mas enfim, mas já calculei mesmo, deixa aí. Fazer falta não. O Cablin, tá? O Selic eu precisaria, tá aqui 0,22. Então vamos calcular agora. Vamos calcular agora o meu índice de treino. O índice de treino vai ser a razão do prêmio pelo risco. O prêmio pelo risco da Cablin vai ser esse valor menos a taxa livre de risco 0,23. Vou fixar ele. E tudo isso vou dividir pelo beta. Vou dividir pelo beta, que é essa parte de cima aqui, ó. Beleza. Que milagre, não deu... Que bom que não deu negativo esse negócio. Então vamos lá. Deixar 3 casas, que está muito pequeno. Beleza. Beleza aqui. O que vocês acham pela intuição que vocês já têm aí dos outros índices, das outras medidas de risco? O que é melhor? Considerando esse período de 2020, quem foi melhor? Gerdau ou Cablin? Professor, você não falou se quanto maior pior, quanto menor pior, o que é? O que você pode me falar sobre isso? O que vocês acham? E aí, gente? Pode ser entendido também em porcentagem. Em relação, muitas vezes a gente transforma em porcentagem, fica mais fácil, mas pode ser índice também. Teoricamente, a Clabin tem um pouco mais de retorno para o mesmo risco, né? Isso. Então, que é a razão de retorno por risco, né? Então, eu quero ganhar quanto mais, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais retorno por risco,
incorrido, melhor. Então, as medidas de gerações geralmente são assim. Retornos, né? A unidade de x em relação à unidade de y. A unidade do denominador em relação do numerador em relação ao denominador. Então, nesse caso aqui, a parte de cima é retorno e a parte de baixo é risco. Então, eu quero que seja o maior possível, certo? Então, nesse caso aqui, a cabrinha foi melhor, né? A cabrinha que se eu espero que no próximo ano aqui de 2020 permaneça, e eu estou adotando um índice de treino para tomar uma decisão, e né, já que eu sou um investidor diversificado, preciso compor minha carteira com mais ações aí, eu de repente poderia considerar a Cabrin em vez da Gerdau. Dado que a Gerdau, sei lá, tem a mesma correlação média com os outros ativos da carteira. Temos Você aqui pegou o alguma valor coisa. da retorno e dividiu pelo beta, né? É isso, né? Como é que foi a conta? Sem problemas, Leonardo. Oi, fala, Rogério. Foi o Rogério ou o Justo. Gilson? O Gilson. Você pegou o valor aí por exemplo, 3,21. Não, Isso. não, o IP lá do Clabin. Eu peguei Você aqui, pegou ó. Vamos lá, ó. O índice de treino, né? Esse valor aqui, ó. Opa. Vai eu dando pau no Excel de novo. Eu peguei o valor aqui, que é o retorno esperado do ativo em questão, certo? Essa Aham, parte aqui, menos a taxa livre de risco, certo? Que é essa aqui, né? A taxa livre de certo. risco, 0,23, dividido tudo, né, pelo beta, que é esse betão aqui, ó. Beta aqui, ó. Por exemplo. Ah, entendi. Essa é Você a pegou fórmula do pelo, índice pelo pleno. risco e dividiu pelo beta. Isso, é tudo isso dividido por beta. Ah, entendi. Beleza? Beleza. Isso aí. E agora nós vamos para a nossa última medida de retorno ajustado ao risco. Eu diria que em termos de principais aí de medidas de retornos ao risco, a primeira, né, acho que a mais importante de todas, devido ser originada aí pela teoria de carteiras, né, pelo SAPN, é índice de Sharpe, talvez a mais utilizada aí na prática corrente, índice de Sharpe. A gente vê muito também o alfa de Jensen. O alfa de Jensen também, devido ser a origem aí da teoria de carteiras, do CAPM. E em menos medida, o índice de treino e Sortino, né? Que para nós lá na planilha era o ômega, né? Sortino também você pode pensar como ômega, que é acima do objetivo que você queira. Não, não é a taxa de livre de risco, tem que ser acima de 1%, por exemplo. Então aí você pode pensar também numa medida alternativa aí também. O que eu estou falando? Você pode de repente pensar em criar uma medida própria sua aqui, que em vez de ser RF, é acima de um objetivo qualquer, né? Em vez de ser RF aqui, ó. Em vez de ser o RF aqui, você coloca 1%, por exemplo. Enfim. Mas acaba que na prática, né, em termos de variabilidade, não dá em nada, porque a variabilidade não muda. É só uma questão mais de parâmetro de decisão. Mas aí nós temos uma outra, é usada também, porém menos importante, até porque ela é meio complexa de você não calcular, né? Calcular sempre é fácil, basta aplicar a fórmula. Pode interpretar mesmo. É bem louquinha para interpretar. Foi proposta por por um prêmio Nobel de Economia também. Não é por causa disso que ele né? Não é por causa dessa fórmula aqui não, viu, gente? Foi por causa dessa fórmula louca aqui que o Modigliani ganhou o prêmio de economia, não. Foi por teoria de estrutura de capital. Que é uma teoria de finanças corporativas que vocês aprenderam em algum momento aí, capaz que caem. Não aprenderam? Acho que aprenderam. Se não me engano, a Karen gosta de lecionar isso. Então, assim, aí o Modigliani e a filha dele, se não me engano, propuseram essa medida aí. Essa medida aí que leva em consideração tanto a variabilidade do mercado, como. Será que eu tenho como eu calcular, pôr todinho no Excel? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Selecionar. Lá. Oh, que é isso, né? Agora ficou bom o negócio, hein? Só que a porcaria aqui foi com o negócio branco, né? Eu vou colocar uma outra cor aqui. Será que eu tenho jeito de colocar outra cor? Haha.
Ah, é. E aí vocês vão ver, tanto que ficou bom. Aí assim, hein? A faca que não enxergou agora vai apanhar. Tem que ir no oculista ou no oftalmologista. Ah, não tem como enxergar isso aqui agora. Então, olha só, ó, o índice de M2, ou M ao quadrado, né? Porque foi proposto aí por Modigliani e Modigliani. Acho que é ele e a filha dele, se não me engano. Só quem ganhou o prêmio Nobel foi o pai, não foi a filha, não. E ele leva em consideração tanto a rentabilidade do mercado, como a gente pode ver aqui, como a variabilidade do mercado também. E é claro, né? Não tem como ser diferente, leva em consideração também a variabilidade e o retorno do ativo específico. Que a gente vai calcular isso aqui sempre um ativo específico ou para uma carteira de ativos, certo? Sempre é assim. E qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: ele vai comparar o desempenho do portfólio, da carteira, né, que está sendo avaliada, com os resultados de uma carteira de mercado. Então, ele leva em consideração simultaneamente tanto os retornos como os riscos da carteira em comparação com o desempenho, né, em termos de risco e de retorno do mercado também. Então, essa primeira parte aqui da fórmula, isso aqui é o menos, viu, gente? Talvez não dá para ver, mas esse aqui tudo entra em colchete, menos esse outro colchete aqui. Então, esse primeiro termo aqui da equação, ele é o desempenho da carteira com o mesmo risco do mercado. Você simula uma carteira em que, teoricamente, essa sua carteira teria o mesmo risco do mercado. Ó, beleza. Então, qual que é o prêmio adicional, né, dessa carteira fictícia que teria o mesmo risco do mercado em relação ao prêmio risco do mercado? Então, é isso que esse índice vai comparar. E no final das contas, se você, né, pensar aí um pouquinho sobre essa fórmula aqui, você consegue concluir que você espera que isso aqui seja maior, né? Você quer que o prêmio pelo risco do seu ativo, ajustado ao risco do ativo em relação ao mercado, seja maior do que o prêmio pelo risco do mercado, certo? Então, quanto maior, melhor o M ao quadrado aqui. Essa que é a ideia, é isso que você quer. Eu coloquei o negócio aqui, né? Olha só, sempre tem uma coisa para atrapalhar. Eu poderia pensar isso aqui, deixa eu colocar. Para não atrapalhar, deixar do lado de cá. E a gente conseguir calcular abaixo aí. Mas eu acho que vai adiantar nada, que eu vou ter que calcular os retornos aqui, né? Eu tenho aqui essas Professor, medidas, pois não. isso seria, na verdade, eu fiquei confuso. E você vai calcular esse índice aí, ele vai te dizer quanto que a sua carteira é, entre aspas, melhor do que um indicador de mercado, tipo um IBRX da vida, por exemplo, ou ele vai trazer quanto que o IBRX tem de eficiência em cima do mercado como um todo. É a carteira de mercado que a gente fala, né? É uma estimativa do mercado como um todo. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então é uma estimativa do valor de mercado. Então a gente vai usar um BRX, por exemplo. Então, olha só, aqui nesse caso aqui, ó, eu peguei aqui o índice de utilidade pública, se não me engano. É o índice de bolsa de utilidade pública, se não me engano. Útil. Acho que se não me engano. E aqui é o índice de materiais de consumo. Quando eu falo índice, são empresas, né, que só têm como negócio materiais de consumo. Então é uma carteira de empresas que negociam, né, que tem como negócio materiais de consumo. E aqui você tem empresas, várias empresas, que têm como negócio utilidade pública, energia, água, mais o que aqui? Tem algumas outras, né? CCS, sei lá, enfim, que no caso seria rodovias, assim por diante. Aí eu quero saber o seguinte, ó, nesse período aqui, qual que teve maior índice de M ao quadrado? Então aí a primeira coisa que tem que fazer é calcular os retornos, por quê? Porque eu tenho aqui, são os índices, né? Então eu tenho que saber quanto que variou. Por isso que eu deixei aqui dezembro de 2019, ó, porque a gente perde um período, certo? Então deixa eu colocar aqui, aí é o que eu falei, né? Não adiantou nada, porque eu vou ter que tirar isso aqui para baixo. Ô, caramba. Vamos colocar isso aqui embaixo.
porque vou usar essa parte do lado aqui para... Sabia que tá esquecendo alguma coisa? Tem ainda setinho. Vou deixar aqui a parte de baixo para calcular. Deixa aqui a forma, a gente já sabe, então vamos agora aumentar aqui. Deixa agora nós calcularmos os retornos. O que me importa aqui é o retorno do útil. Retorno. Na verdade, importa outras coisas, né? Ah, para esse mesmo período aqui eu também tem a taxa livre de risco, né? Porque eu usei lá, acho que umas vezes a Selic. A Selic na poupança nesse período aqui é 0,5, né? Que a gente já tinha achado em outros exercícios. A gente pode considerar como 0,5. E o retorno do IBRX. Vamos lá. Retorno IBRX. Beleza? Não sei porque você quebrou aqui, não queria que quebrasse, mas paciência. Vamos lá, vou perder um período, vou colocar o retorno, ln de PT dividido por PT1 menos 1. Tá ok, mas deixa eu colocar em porcentagem. Mais duas casas. Puxa aqui, vai até o final. Cadê, gente? Vai até o final. Esse negócio aqui foi grande, né? Esse negócio aqui é março, né? Março sempre tem um negócio de 2 dígitos aqui. É incrível. Sempre tem algo de 2 dígitos aqui. Então, deixa eu achar a média disso aqui, desses setores. A média, vou precisar da média de desvio padrão, né? Fazer o cálculo, média, desvio. Retorno esperado e risco. É incrível que todas as vezes que eu coloco isso aqui a primeira vez, o negócio vem. Então, vamos colocar aqui retorno esperado e risco. Arial aqui, ok. Beleza, ok. Deixa eu aumentar aqui para vocês a tela. Então, vou achar a primeira vez a média. Média. Ok, fechei. Posso puxar. Acho que por causa do zipadão pera, que eu puxo tudo uma vez. Desipad a amostral. Então, vem aqui. Coloco até o final. Fecho. E aqui em porcentagem também. Duas vezes. Pego aqui, puxo para cá. Beleza, o que eu preciso aqui? Vamos lá, vamos lá. Despadrão do mercado tenho, do ativo tem, retorno do ativo tem, retorno da taxa de risco a gente pode considerar 0,5, que é a poupança nesse período. E o retorno do mercado tem, e RF tem também. Então, vamos considerar 0,5. Se não me engano, a gente aqui nos exercícios anteriores, ó, a gente tinha... Cadê? Aqui, ó. Poupança que é 0,5 para todo o período do 2020, certo? A gente pode considerar a poupança como taxa livre de risco. Beleza, então vamos lá no 26. E não precisa nem colocar 0,5 aqui, né? Que a média é 0,5. Então vamos achar agora o m ao quadrado. O m ao quadrado desses dois ativos aqui, né? Dessas duas carteiras de ativos. Uma é a carteira só do setor de construção civil, utilidade pública, e o outro é só de material básico, útil. Não, útil não, IMAT. Então vamos lá. Então agora a gente tem que fazer a colinha, né? Porque nem de cabeça eu não lembro isso aqui. Vamos colocar aqui. Deixar aqui. Deixa eu diminuir aqui que fica melhor. Não importa só a fórmula, certo? Vamos lá. Vamos facilitar minha vida aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui as contas. Então, a conta a ser feita aqui é o seguinte. Primeiro, é a razão pelo risco. Quanto que do risco da carteira específica aqui é maior ou menor em relação ao mercado. Se for maior que o mercado, que eu espero que o valor aqui seja menor que 1, né?
E se for menor que o mercado, eu espero que o valor. Se for menor que o mercado, essa carteira é maior que um e vice-versa. Beleza, então vou achar a razão dos riscos. No caso, o risco aqui é da carteira em questão, do mercado, né? Do mercado em questão, isso é fixo, não muda. Divide pela UTIL, que no caso aqui é a carteira, pela carteira da UTIL. Ok, beleza. Então, essa é a primeira forma da equação. Não diz nada ainda. Ainda eu vou achar o resto. E multiplica. Aí, o retorno do mercado, é essa parte de cima aqui. Aí eu estou considerando que o retorno da taxa livre de risco é 0,05. Então, né? Menos 0,0, não 0,5. Se eu colocar 0,05 é 5%. É 0,005. Certo? Tem a primeira parte. Aí eu vou fechar isso aqui. Vou achar a segunda parte. Achar a segunda parte. Vou pegar aqui menos. Agora vamos tirar o retorno do mercado, que esse é fixo também, que é 0,29, que aí eu estou considerando o BRX como mercado, né? 0,29 menos RF, que eu estou considerando 0,005. Beleza, essa parte está tudo ok. Pode ser porcentagem? Pode, né? Não é comum não, mas pode ser porcentagem. Deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar o normal. 3 casas? Tá bom. 4 casas, já que é pequeno desse jeito. E se eu puxar aqui vai dar ok? Deixa eu ver. Ixi, eu esqueci de fixar o que aqui? O 29, né? Esqueci de fixar o 29. Aconteceu. Ok. Agora sim. Agora tá tudo ok. Né? O G divide um risco pelo outro. Tá aqui. O risco do mercado dividido pelo F18, o risco do ativo, o IMAT. Tira o retorno do mercado menos 0,5% da poupança, menos o retorno do mercado, o retorno do ativo, né? O retorno do mercado, que é 0,29, menos 0,5% da poupança. Beleza. Então tá certo, veio certinho, tranquilo. E aí eu tenho, né, a medida. O que vocês acham aí? Se é bom, se é ruim? Quem é menos pior? Quem é pior? Que a intuição fala para vocês aí? Que são as minhas medidas, ó. Podia destacar, né, o que eu estou procurando aqui todas as vezes. Né? Como que eu não destaco? M quadrado da empresas de utilidade pública menos 0,00119. E das empresas de materiais de consumo 0,0382. Não entendi muito bem a interpretação desse índice, né? Quanto maior, melhor. Assim, realmente é confuso mesmo. Assim, isso aqui é bem, bem local mesmo, né? É o que eu te falei, eu falei aqui, né? Ele tenta mensurar o desempenho da empresa, no caso do ativo, da carteira, normalizado pelo risco do mercado, em relação ao desempenho do mercado. Essa que é a ideia. Certo? A ideia do índice é esse. Quanto maior, melhor. Você espera que mesmo normalizado pelo risco do mercado, o ativo, ou a carteira em si, né, pague mais que o mercado. Enxergar o quanto que ela se sobressai do mercado. Isso. Quando ela se sobressai. Nesse caso aqui, a gente viu que a empresa de utilidade pública foi pior, né? Foi negativo, inclusive, aqui, certo? E no caso da empresa de materiais de consumo, foi positivo, o que é bom, né? E que no primeiro momento faria sentido para 2020. O que vocês acham? Porque material de construção, você fala, né, na pandemia teve uma demanda maior. É material de consumo. Material de construção. Aquele de necessidade básica, ou seja, o povo ficou em casa, tinha que ficar em casa, mas não deixar continuar de comer, não, né? E assim por diante. Agora, as outras coisas, por exemplo, andar, como é utilidade pública, tem rodovia, né? Então, andar, passear,
Já não é bem assim. Então faz sentido você pensar que. E foi isso que aconteceu, viu? Se vocês pegarem aqui a base de dados nossa lá, você viu algumas ações que na pandemia ali teve um retorno bem menos drástico do que as outras, que são empresas justamente de alimentos, por exemplo, certo? Então, assim, é por isso que as empresas de necessidade básica, muitas vezes elas tem beta menor que um, que elas estão mais imunes ao mercado, às oscilações, às intempestividades do mercado. Por quê? Porque é aquela velha história. Comer, o pessoal não vai deixar de comer. Sempre vai ter que comer. Agora, empresas de lazer, por exemplo, empresas com serviço de luxo, isso de repente vem uma crise, acabou, meu amigo. Dependendo do tipo de empresa, você está bem mais oscilando com o mercado. E necessidade básica é conhecido, né? É conhecido que empresas, utilidades públicas também, não é só essa necessidade básica, não é só material de consumo, não. É conhecido que essas empresas que operam no setor de necessidades básicas, elas têm um beta, né? São menos agressivas, elas são mais defensivas, certo? Pessoas, então é isso. Para cada uma dessas medidas aqui, ó, é a semivariância, depois semivariância não, aqui é a volatilidade, semivariância e depois o índice de treino e também novamente o m ao quadrado. Eu tenho outro vídeo também fazendo o cálculo desses índices. Então aí mais uma oportunidade para treinar. E assim como a gente está conversando aqui, nos vídeos eu também vou explicando, certo? Vou explicando também e reafirmando o que eu já falei, enfim. Então é isso que a gente faz nos vídeos. E esse seria aí o fechamento da disciplina. O fechamento da disciplina aqui agora a gente pode recapitular um pouco. Vou colocar aqui.